Então, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tá aqui na minha aulinha, minha apresentação sobre circuitos elétricos. Eu me chamo Eduardo de Mello, né? E esse é meu trabalho. Enfim, circuitos elétricos. Temos aqui esse circuito simples, né? Feito para exemplificar. Dentro de um circuito, nós temos três elementos principais, né? Que serão nossos resistores, né? V ou U, que seria o nosso diferença de potencial, e a corrente I, ok? Bom, esse R é referente à resistência, né, os resistores, ou seja, dificuldade de deslocamentos, ok? Que deslocamento é esse? Ele é feito principalmente por esse I, que significa corrente. Corrente vai ser um movimento ordenado, né, a princípio de elétrons. Então, elétrons são feitos de carga negativa, né? E a princípio eles ficam desordenados no espaço. Mas a partir do momento que nós conectamos esse V ou U, que é o gerador, né? A tensão, diferente potencial, ele vem com os polos positivos e negativos, né? Esse U ele vai ser a capacidade do gerador de dar essa energia para o nosso circuito, ok? Ok, então conectamos ele aqui. Temos elétrons negativos, eles vão ser repelidos por esse lado negativo do nosso gerador, né? Nossa pilha, por exemplo. Eles vão ir nessa direção até serem atraídos pelo positivo, ok? Porém, no meio desse caminho nós temos os resistores, né? Dificuldade do deslocamento que eu havia falado. Aqui vai ser onde as cargas vão ter dificuldade de passar, né? Os resistores, resistências, resistem, né? Um ponto importante sobre a corrente é esse movimento, né? No caso que ele está anti-horário. Isso é a corrente real, né? O sentido real da corrente. Porém, não usamos ela, ok? Só apagar aqui. Não usamos. Vamos usar o sentido convencional, como se fossem prótons, né? Positivos, fazendo esse sentido do positivo para o negativo. Todo um contexto histórico, né, e tudo mais. Por que fazer isso? Já está estabilizado isso. Agora que demos nomes aos bois, né, vamos definir aqui então. Começar pela corrente. Corrente é definida por Q de carga em um determinado tempo, né? Já que ela é um movimento, determinadas cargas vão estar passando em um ponto, por exemplo, em determinado tempo. Okay? Q é dado por Coulomb, tempo dado por segundos, né? Isso forma no nosso sistema internacional como ampere. Ok? Temos aqui o nosso gerador, né? O nosso V, DDP, enfim. Vou colocar como V porque é assim que está na imagem. Tá? V vai ser definido pela energia. Vou colocar N por enquanto. Sobre carga. Aqui é definido como joules sobre Coulomb. No sistema internacional utilizamos como V de volts. Okay? E a resistência? Bem, a resistência vai relacionar todos esses elementos, né? Resistência, V e corrente. Né? Gerador e corrente, VI, como? Pela lei de Ohm. Então, R é a relação entre o gerador e a corrente. O gerador pode ser igual a resistência vezes corrente. Né? Vamos exemplificar? Ok, temos dois elementos, então, qual que seria corrente? Temos U
temos R vezes a corrente. Para tentar isolar a corrente, é só passar o 2 dividindo, né? Perfeito, 6 amperes. Mas se tiver mais resistências, né? Bom, nesse primeiro exemplo aqui, como temos um do lado do outro, né? É o que chamamos de resistência em série. E aqui, como temos eles nesse formato, é o que chamamos de paralelo. Ok? Como nós relacionamos, como nós associamos os em série? As resistências? Bom, vai ser a soma delas quando for em série. Simples assim, né? O que vale ressaltar sobre os outros dois elementos? A soma deles, certo? E o I? E o I total? Vai ser o mesmo, ok? Temos textos bem definidos. Depois eu vou ilustrar isso aqui, tá? Essas são só as definições, depois vai ficar mais ilustrado. Ok. Aqui é diferente. O inverso, tensões, né? Vão ser a mesma. E a corrente vai ser a soma delas. A tensão e a corrente é de um jeito. Os dois invertem os papéis aqui, né? Bem, como a gente pode ver, esses aqui estão em série, ou seja, a resistência equivalente vai ser a soma delas, né? 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10 ohms. Falta aqui corrente, né? A gente não tem. Como a gente pode definir? Pela lei de Ohm, né? Corta, 3. 3 amperes. Ok? Fácil, simples assim. Agora, e se eu quiser saber a tensão em cada resistência? Só aplicar a lei de Ohm também, só que agora, ao invés de usar uma resistência total, equivalente, vou usar de cada um dos pontos. Resistência só do ponto A, 2. Corrente, 3, que a gente acabou de achar, né? 6. 6 volts. No ponto B, 3. Corrente, 3 também, 9. E no ponto C, 15 volts. Certo? E a gente acabou de ver em série, né? A tensão total é a soma das tensões de cada um dos pontos. A tensão total, 30, vai ser igual à soma deles, né? 6 mais 9, 15. 15 mais 15, 30 volts. Certo? Certo? Como eu vejo a resistência equivalente? Como estão em paralelos, vai ser o inverso, né? Certo? Tem que tirar o mínimo. O mínimo de 6 e 3 dá 6. 6 dividido para 6, 1. 1 vezes 1, 1. 6 dividido para 3, 2. Vezes 1, 2. Isso dá 3 sobre 6. Que é igual a 1 meio, né? Simplificando. Invertendo. Equivalente. Ficou parecendo um B, né? Um R. Resistência equivalente. Igual a 2 sobre 1. É 2, né? Não, 1 a gente ignora. Vamos tentar achar o I. Mesma fórmula da lei de Ohm. 12. Resistência total que a gente acabou de achar. 2 e 6 amperes. Ok. Vamos ver, ó. Lei de Ohm. Temos aqui 12 volts. Resistência, qual que queremos ver primeiro? Vamos ver a 6. Vamos ver a 6. Ok. Bem, aqui a corrente ela vai ser dividida, né? A carga ela vai escolher o caminho mais fácil, certo?
Provavelmente o que tem menos resistência, porque assim ela consegue passar com mais facilidade. Então provavelmente aqui no 3. Mas vamos ver com forma, né? Usando a lei de Ohm, né? Vamos ver qual que é a corrente na resistência 6. Isolando o I. Ok. Então deixa eu colocar de outra cor. Aqui vamos passar 2 ampere. Okay. Vou ver no outro ponto. O igual a RI a 4. Então, aqui vamos passar 4 ampere, né? O que a gente viu ilustrado aqui? Quando em paralelo, as correntes total, né, vão ser a soma de todas as correntes nesses pontos. O que a gente descobriu aqui? Quando a gente usa a resistência equivalente, ou seja, total, dá 6 amperes. Quando a gente usa separadamente, dá 2 e 4. Bom, e total vai ser 2 mais 4, é igual a 6 amperes. Que a gente já tinha descoberto, né? Aqui. Temos também a potência elétrica. P vai ser o trabalho realizado, a energia, né? Também em um determinado tempo, né? Esse aqui está em joule, está em segundo. Temos no sistema internacional como watts, né? E a partir dele nós temos o quê? O trabalho, ele é dado por Q, né? Certo? Ok. Isso aqui também dá uma fórmula que dá a corrente, né? Carga por determinado tempo. A corrente, presta atenção. Pio, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um circuito aqui, com o pio, é igual a I vezes U, a gente consegue descobrir a potência, né? 2 ampere vezes 12 volts. Então, a potência vai ser 24 quê? Watts, né? Outra fórmula. O U, ele pode ser definido como RI, né? I com I ao quadrado, né? O I pode ser definido como a tensão dividido pela resistência. Esse, corta com esse. 1 ao quadrado sobre R. Como a gente pode ilustrar isso aqui, né? Vamos falar aqui um circuito de um chuveiro. Aqui no chuveiro é onde a gente liga a chavinha, né? A gente alterna entre o frio e o gelado, né? Vamos falar que aqui é o ponto A, aqui ponto B, e aqui é onde ele alterna entre eles, né? Tá. Qual que é o frio e qual que é o gelado, né? A partir do cálculo, sem calcular nada, sem nenhum valor, a gente sabe que o quê? Nesse ponto A, a resistência é menor. Se você manter no ponto B, a resistência fica maior, fica grande. E tensão aqui, né? Com esse cálculo aqui, o que a gente dá para perceber? Que R é inversamente proporcional a P. Então, quando R é grande, maior, né? A potência diminui. Com a potência diminuindo, tem menos calor. Ou seja, com R aqui, a potência é menor. Com a potência menor, menos calor, né? Menos energia é feita. Quando R, agora, deixa eu apagar aqui.
Quando R é menor, potência é maior. Então, quando vai no ponto A, que é o menor, potência aumenta. Potência aumentando, mais calor. Ou seja, ponto A, resistência menor, potência maior. Potência maior, mais calor. Ou seja, é o ponto que a gente quer que o chuveiro fique quente, né? E o ponto B é o contrário. Maior resistência, ou seja, potência menor. Potência menor, mais fria, né? Ou seja, menos calor é dissipado. Força eletromotriz. Quando a gente tem lá o nosso circuito, com mais e menos, é um circuito, é um ciclo, né? Que faz esse movimento. Ao chegar aqui nesse ponto, força eletromotriz, ela tem um trabalho de movimentar, né? As unidades de carga desse ponto menor para o maior, para voltar aqui e realizar o circuito de novo e ficar nesse ciclo, né? Então, o trabalho por carga gera por Coulomb Volt, né? Uma fonte da vida real, por exemplo, um circuito aqui, uma resistência aqui, volta. Aqui, aqui vai ter uma resistência também. Aqui vai ser a nossa fonte, né? A nossa bateria, fazer uma pilha. Uma própria resistência, uma própria corrente, né? Vai ser definido por esse cálculo. O que isso quer dizer? O que eu forneço é o que eu gero pela força eletromotriz, menos a resistência, né? Que já é gasta, vezes a corrente, certo? Bom, agora para os circuitos de malha, né? Malha seria toda essa área fechada dentro do circuito. A gente utiliza ela para separar, né? Já que vão ter circuitos com vários caminhos diferentes, a gente divide em malhas. Mas enfim, eu coloquei esse simples para a gente começar, né? Então tem todo esse circuito aqui com essas tensões, essas resistências e não tem a corrente, né? Que é o que a gente vai usar para achar. Vou colocar aqui como vermelho. Primeiro, o que a gente faz? Escolhe um sentido para ir, qualquer um. A única diferença vai ser no final, que vai ser o sinal vai dar diferente, né? Eu já escolhi um sentido aqui. Não sei. Considerando que isso aqui é positivo, eu quero ir para cá. Nos resistores, eu vou colocar positivo e negativo de acordo com esse sentido que eu escolhi, né? Então, aonde está chegando aqui, eu vou colocar como se fosse positivo. E onde está saindo, eu vou colocar como se fosse negativo. Vou começar desse ponto aqui. Ok? Primeira coisa que a gente vai passar vai ser por esse resistor, né? Eu vou usar o cálculo da tensão igual a RI, né? A gente ir colocando isso aqui embaixo. Nesse caso aqui, vai ser 1. Como eu cheguei nesse ponto positivo e tô saindo pelo negativo, ou seja, tá perdendo, né? Do positivo pro negativo você perde. Então, você perdendo, você coloca negativo. Ok. Passando por aqui na tensão, ele tá indo do negativo pro positivo. Do negativo pro positivo você ganha. Então, mais 20. O que você faz questão de número? Isso é igual a zero. Por quê? Essa é a lei das malhas de Kirchhoff, né? O que ela diz? Quando você sai de um ponto qualquer aqui, de um circuito, e retorna até ele, a DDP é igual a zero. A energia sempre vai ser a mesma nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, independente. Você só tem que dar uma volta e voltar nele. Tudo isso aqui que a gente fez, né? A gente escolheu esse ponto aqui, deu a volta e retornou nele.
vai ser igual a zero, né? Enfim, simplificando, então, o resultado vai dar 5A, simplificando. Vale a pena ressaltar que aqui tem três tipos de lugares que dão tensão, de DDP, né? O que que é gerador e o que que é receptor aqui? Bom, quando a corrente está saindo do lado positivo, quer dizer que ele é um gerador. Quando a corrente está saindo, está entrando no lado positivo, né? Saindo do negativo, receptor. Logo, nesse esquema aqui, o que que nós temos? Ó? Essa corrente que deixa eu colocar de outra cor. Por exemplo, aqui no E1, a corrente está entrando no negativo e saindo do positivo. Então, isso é um gerador. Está entrando aqui no E2, está entrando no negativo e saindo do positivo. Gerador. No E3, está entrando no positivo e saindo do negativo. Receptor. Bom, agora que a gente tem um circuito mais complexo, aqui a gente pode perceber que a gente consegue fazer com que I vá por dois caminhos, né? Aqui, aqui, e volte, né? Um caminho mais curto. Talvez ele pode começar por aqui também, enfim. É isso que define a malha, né? São esses ciclos aqui, né? São esses caminhos fechados. E eu vou fazer igual no exemplo anterior. Só que agora a gente tem dois lugares, duas malhas para realizar isso, né? Vou colocar aqui. Malha A, malha B, né? Eu vou usar esse caminho que eu já descrevi aqui na malha A, certo? Vamos realizar ela primeiro. Vamos lá. O I3 vai ser a soma dos dois, né? Do I1 e do I2, né? Isso definido pela lei dos nós, né? Que em um nó, essas duas correntes aqui vão se somar, né? Que estão chegando, vão se somar e vai ser igual a soma das correntes que saem. Vai ser o I3, né? Logo, esse 3 aqui vai ser igual a soma desses dois que estão chegando, né? I1 mais I2. Certo? Então, esse 100, ele não é apenas o I1, né? Ele é o I1 mais o I2. E no B isso vai se repetir, né? Bom, os dois têm em comum o I3, né? Posso tentar usar isso para isolar um deles. Nesse ponto, a gente pode substituir o I3, já que ele é a soma, né, do I1 mais o I2, por I1 mais o I2 é igual a zero. Fazendo um chuveirinho, simplificando, dividido por 100, dividido por -1, para deixar bem certinho, a gente consegue dar uma isolada no I1 aqui, né? Que é justamente o que tem em comum com esse aqui. Então, eu vou substituir o I1 por esse. Mas antes, eu também vou substituir o I3 por I1 mais I2. Era aproximadamente 0,027, né? Vou dar uma limpada aqui para a gente continuar. Bom, a gente tinha visto então que o E2 tinha dado 27, 0,027, né? Que a gente coloca um miliampere para ficar mais fácil. O I1 a gente sabia que era 0,12 menos 4, e 2, como a gente achou o I2 é só substituir. Substituindo, aplicando o sufixo, né? Ficou miliampere também. E agora o I3. Pela lei dos nós, I3 é I1 mais I2. Logo, I3 vai ser igual a 27 mais 12 miliampere, né? Vai ser igual a 27 miliampere mais 12 miliampere, né? Que vai dar 39 miliampere. Então, é isso, né? Espero que tenha gostado e até mais.